Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Esses momentos da harmonização foram lindos. Estou muito, muito feliz, né? São músicas assim da minha infância. Estou muito feliz mesmo por esses momentos. Hoje, como a Leila comentou, né, nós vamos falar sobre a vida. Esse tema foi sugerido pela própria Leila, né? Esse tema principal sobre a vida. E nas pesquisas eu encontrei alguns textos do Emmanuel, e então eu encontrei esse texto do Alvorada do Reino. Só um minutinho. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Acredito que vocês tenham conseguido acessar a tela, né? Só um minuto. Estamos vendo sim, Luana. Ai, que bom. Muito obrigada, Milson. Então, o tema de hoje é retirado de um livro chamado Alvorada do Reino. E nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre a nossa vida. Só um minuto, tem uma tela aqui aparecendo para mim. Pronto. E então eu me fiz essa pergunta, né, quando a Leila me sugeriu esse tema. Qual o sentido da vida? Qual o sentido de nós estarmos aqui reencarnados? Qual o objetivo? Qual o nosso propósito de vida? Eu acredito que muitos de nós que possam estar aqui conosco nesta noite e aqueles que possam chegar a essa reflexão num outro momento já tenham se perguntado isso. Qual o sentido da minha vida? Na literatura espírita, durante esses estudos, né, que eu venho estudando durante esses anos, a gente vai percebendo que o nosso objetivo é o progresso, é a melhoria, é para que nós possamos evoluir tanto moralmente quanto intelectualmente. As duas asas. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, no capítulo 6, é um capítulo belíssimo, é onde tem várias mensagens do Espírito de Verdade, é lindo. Então, no capítulo 6, no item 5, o Espírito de Verdade vai dizer para a gente: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esses são os nossos objetivos. Esses são os nossos propósitos enquanto espíritos que somos. Amar e instruir. Conhecer as leis universais. Conhecer as leis de Deus. Praticar os ensinos. Como a Leila e o Amilson estavam cantando agora há pouco. Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia. Esses são os nossos propósitos. Ainda complementando a mensagem do Espírito de Verdade, ele nos diz: todas as verdades são encontradas no cristianismo. Jesus nos trouxe tudo o que nos era necessário para o nosso progresso, para a nossa melhoria, através dos seus exemplos, através da sua vida. E ele complementa: os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Olha que lindo! Irmãos, nada perece. Ou seja, não há morte. A vida é
eterna. Nós somos imortais. Espíritos, filhos de um Pai amoroso e bom. Nada perece. Os espíritos que são as vozes do além, né, que vem do túmulo, estão aí nos dizendo: não há morte. O que existe é vida. E vida, como Jesus nos diz, vida abundante. O Espírito de Verdade complementa: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. É uma mensagem do Espírito de Verdade, ditada em Paris, no ano de 1860. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, o nosso propósito, por que nós estamos aqui? Por que nós temos essa oportunidade de reencarnar? Para que nós possamos progredir, evoluir moralmente, intelectualmente, agregando as virtudes ao nosso ser, ao nosso espírito. Conforme eu disse para vocês, esse é o nosso tema: exaltemos a vida. É retirada desse livro, Alvorada do Reino, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É um capítulo belíssimo, é o capítulo 11 desse livro. Eu não trouxe o capítulo na íntegra, não trouxe todo o texto. Trouxe alguns trechos que vai nos trazer ótimas reflexões nessa noite. Então fica aí para vocês, né, uma sugestão de leitura, esse capítulo 11, Exaltemos a Vida, no livro Alvorada do Rei. Então, primeiramente, o que significa a palavra exaltar? Já no título, o Emmanuel nos traz muito conceito, muito conhecimento, porque exaltar significa tornar grandioso, elevado, significa louvar, celebrar, louvar a vida. Nós temos uma rotina, né, tão corrida, tantas atividades, tantas tarefas, tantas dificuldades, tantos problemas. Mas será que nós estamos agradecendo e louvando a Deus por esta vida? Agradecendo a Ele pela oportunidade diária que nós temos de conviver com aqueles que amamos, de termos várias experiências durante um dia, pela oportunidade de estarmos com a nossa família, mesmo diante das dificuldades nas relações que nós sabemos que existem. Mas nós agradecemos, nós louvamos a Deus por esta oportunidade do reencarne. Em alguns livros, né, na literatura espírita, os espíritos nos contam o quanto é importante nós estarmos aqui reencarnados, o quanto é significativo para o nosso progresso esta oportunidade do reencarne. E quantos irmãos nossos ainda o esperam por esta oportunidade? Mas nós já estamos aqui. Nós já conquistamos esse mérito. Alguns, né, por conta de uma assinatura de outros, né, espíritos mais adiantados que nós, que deram uma moratória. Não, pode deixar essa pessoa reencarnar. Eu me responsabilizo. Vou cuidar para que ela tenha uma boa encarnação, né? Que são os nossos espíritos familiares que torcem por nós. Eu estava lendo ainda na semana passada o livro Sexo e Destino, do André Luiz, e a gente percebe o quanto que os espíritos, né, o André Luiz fica ali próximo daquela família,
cuidando daqueles irmãos nossos, né? Amparando, socorrendo, né? Para que eles possam se desenvolver durante a sua encarnação. Lógico que todos nós temos nosso livre-arbítrio, mas eles torcem por nós. Eles seguem conosco, sempre. Então nós precisamos, ainda no título, né? Exaltemos a vida. Nós precisamos refletir. Nós agradecemos por essa vida? Agradecemos a Deus essa oportunidade? Ou nós, muitas vezes, durante várias vezes ao dia, nós reclamamos da vida, reclamamos das adversidades, reclamamos das dores, que muitas vezes as dores, o sofrimento, a doença, é o aguilhão, meus irmãos, é o que vai nos impulsionar. Nós precisamos valorizar também. Bem-aventurados, como dizia Jesus. Porque nós seremos consolados e aliviados nas nossas dores. Eu trouxe esse pequeno trecho do texto, Exaltemos a Vida, para que a gente possa refletir um pouco nas palavras do Emmanuel. Ele nos diz assim: não matarás, determina a lei. Não basta, porém, te prives de furtar o corpo aos semelhantes. Aprendamos a cultivar a vida, engrandecendo-a aqui e além, hoje e sempre. O que o Emmanuel está nos dizendo? Primeiramente, ele nos retorna ao Decálogo. Está lá no Êxodo. Não matarás. Faz parte de um mandamento da lei de Deus. E muitos de nós, ainda hoje, e nós, às vezes numa outra existência, no pretérito, também já, né, não cumprimos esse mandamento. Mas é uma lei de Deus. Nós não podemos tirar a vida do nosso semelhante. Não matarás, determina a lei. Mas ele diz, não basta, porém, que a gente se prive de não cometer a infração desse mandamento. É preciso também que nós aprendamos a cultivar a vida, exaltando essa vida, agradecendo essa vida. Ele ainda vai nos dizer, não mates o tempo com o veneno. Observem a palavra que o Emmanuel utiliza. Não mates o tempo com o veneno da inutilidade. Porque pela sombra das horas que aniquilas em vão, serás visitado pelas trevas tentadoras da maldade e do crime, compelindo-te, talvez, a investir muitos séculos do futuro em prezados compromissos. O que o Emmanuel está nos dizendo? Que nós precisamos valorizar o nosso tempo. O que nós temos feito das nossas horas? São 24 horas que nós temos no dia. Como que nós temos aproveitado esse tempo que Deus nos dá diariamente? Porque como o Emmanuel nos diz, se nós empregarmos esse tempo em vão, deixar isso a cargo do ócio, o que o ditado popular diz? Mente vazia, oficina do mal. É exatamente o que o Emmanuel está dizendo. Então nós precisamos ocupar o nosso tempo para que nós não sejamos tentados pela maldade e pelo crime. Ocupemos o nosso tempo. Vamos valorizar a nossa vida. Agora a Leila comentou, né, sobre essa questão da gente estar
nessas lives, né, nessa troca, nessa oportunidade de estarmos aqui reunidos alguns momentos do nosso dia para nos lembrarmos do Cristo, para estudarmos um pouco mais do Evangelho. É dessa forma que nós devemos ocupar o nosso tempo, agregando novos conhecimentos, divulgando a boa nova, ajudando o nosso semelhante. Há tantas tarefas assistenciais, há tanto trabalho a ser feito. Um pouco que seja do nosso tempo dedicado à seara de Jesus. Um pouco que seja. Uma prece, um telefonema, uma mensagem no WhatsApp que seja. Aquele vídeo maravilhoso que a gente recebe e a gente vai compartilhando mensagens de ânimo, de alegria. É desta forma que nós devemos utilizar o nosso tempo. Como o Emmanuel diz, não com o veneno da inutilidade. Há muito trabalho a ser feito, meus irmãos. Jesus conta com cada um de nós. Cada um de nós tem uma tarefa a desempenhar na grande obra em que Ele é o governador deste orbe. Cada um de nós tem o seu papel, tem a sua tarefa. Então me veio a seguinte pergunta: por que é tão difícil valorizar a vida que temos? Porque é tão fácil nós reclamarmos de tudo que nós temos. Se nós pararmos para analisar nossa atual existência, faz um checklist de tudo que você tem que você poderia agradecer a Deus. A vida, a saúde, a família, os amigos, o emprego. São ou não são motivos para que a gente possa exaltar a nossa vida? Agradecer, louvar a Deus por isso? Então, por que é muito mais fácil para nós reclamarmos, nos maldizermos? Está lá no Livro dos Espíritos uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Por que nós desgostamos da vida? É a questão 943 no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para a espiritualidade: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Três respostas: ociosidade, falta de fé, saciedade. Nós precisamos ocupar o nosso tempo no serviço ao próximo, no serviço do Cristo. Precisamos fortalecer a nossa fé. Lembra que Jesus nos disse? A fé do tamanho de um grão de mostarda. Firme, forte. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho, observem, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade, mais sólida e mais durável que o espera. Se nós empregarmos as nossas faculdades, porque todos nós aqui, todos, possuímos os nossos dons,
as nossas aptidões naturais. Lembram da parábola? Os nossos talentos. Todos nós temos os nossos talentos. E precisamos utilizar esses talentos para um fim útil. Que fim útil é esse? O bem de todos. Não só o que eu desejo para mim e para minha família, mas promover o bem para todos. E se nós utilizarmos os nossos talentos para um fim útil, de acordo com as nossas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. Então, nós vamos desempenhar as nossas tarefas com alegria, com felicidade, com ânimo. Ânimo, meus irmãos. E assim, a nossa vida vai se escoar mais rapidamente. Já comentei aqui umas vezes, né, mas vou repetir. Certa vez passei por uma problemática muito séria de saúde. E lá no grupo Pedro, né, a Edna me recebeu com muito carinho, com muito amor. E ela disse assim: Luana, você já está melhor? Eu disse: tô, Edna. Ela: então vamos trabalhar, né? Vou te dar uma tarefa aqui para você continuar, para você se desenvolver. Por quê? O trabalho no bem cura. O trabalho no bem liberta. E assim foi para mim. A tarefa que ela me deu naquela época me fortaleceu, pois nós deixamos de ter os maus pensamentos, as ideias perniciosas, aquela ociosidade. E aí vem os bons pensamentos, vem o propósito de vida, vem o sentido. Eu estou empregando o meu tempo para o bem, não só meu, mas para o bem dos meus irmãos também. Esse é o nosso propósito. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Para servir uns aos outros. Para ajudar uns aos outros. Para sermos cada vez mais fraternos e irmãos. Pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Vou passar aqui os slides. No livro Pronto Socorro, o Emmanuel vai falar sobre o capítulo 30, e é um capítulo muito importante, que é o capítulo Prevenção contra o Suicídio. O Emmanuel diz assim: se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível. Mas não entendam o trabalho como aquele trabalho que a gente tem uma remuneração. Não. Trabalho como qualquer ocupação útil. E ele diz ali: refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Então, quando muitas vezes já passei por muitos momentos desses na minha vida por conta de processos depressivos, né? E eu acredito que muitos irmãos também já tenham enfrentado essa dificuldade. Aquelas ideias ruins chegam, aqueles pensamentos negativos, aquela tristeza, aquela angústia. Qual é o remédio? Refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil aos que te cercam. Útil. Porque ao você se sentir útil, ao você se doar para o outro, ao você realizar uma tarefa na seara do Cristo, você recebe amor, você recebe paz, você recebe harmonia. Por isso que é importante o trabalho. Seja em qualquer tarefa dentro da casa espírita, ou que não seja na casa espírita, seja em favor da sociedade. Qualquer tarefa, meus irmãos,
é importante. Ele continua: não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar-te os pensamentos. Isso é muito verdade. Não sei se já aconteceu com vocês, ainda ontem a gente estava lá no Pedro refletindo sobre isso, que aí a gente está com algum problema, alguma angústia, e aí você abre o Evangelho, cai exatamente o que você precisa ouvir naquele momento. O que você precisa que toca o seu coração naquele momento. Por quê? Porque a espiritualidade amiga vai nos socorrer, vai nos ajudar. Aquela página aberta ao acaso não é o acaso. É o que nós precisamos naquele momento. Então, Emmanuel está dizendo: não despreze a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar-te os pensamentos. Então, caso nós estejamos passando por uma aflição, por um problema muito sério, por uma doença, ou às vezes por uma perda muito repentina de um ente muito amado, muito querido, abre uma página do Evangelho, abre a Bíblia, lê uma mensagem dos benfeitores, de Joana, de Meimei, da irmã Sheila, do Emmanuel, do André Luiz, de quem seja, para que você possa se conectar com aquelas palavras e que possa renovar os seus pensamentos, quebrar aquela sintonia daquelas energias negativas, para que você possa elevar o seu pensamento a Jesus. Que assim nós vamos colher os benefícios dessa elevação de pensamento, porque a espiritualidade vem ao nosso encontro. Eles vão nos ajudar sempre. Basta que nós elevemos o nosso pensamento sinceramente do fundo do nosso coração. E eles vêm ao nosso encontro. E então os nossos pensamentos vão fluir melhores. Vai trazer aquela paz, aquela calma que a gente tanto necessita nos momentos de aflição. E ele complementa: a prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Observem que ele não diz que devemos orar hoje ou amanhã ou de vez em quando. Ele diz que devemos orar sempre. Sempre. Sempre que tiver nos acontecendo algo, nos afligindo, ou sempre que nós estejamos também felizes, como nós estamos aqui nessa noite, oremos também. Agradeçamos esses momentos de paz, de união, de fraternidade, pela essa espiritualidade que sempre está conosco, cuidando, zelando, protegendo e abençoando todos os nossos dias. Vou passar aqui mais um slide. Vamos, meus irmãos, fortalecer uns aos outros, estimular a fé e a coragem. O Emmanuel fala isso nesse capítulo Alvorada do Reino. Que nós não devemos desanimar o nosso irmão. Caso ele esteja enfrentando alguma adversidade, alguma tribulação, que nós possamos reerguer esse irmão. Inspirar-lhe a fé, a esperança. Amanhã será um novo dia. Amanhã nós teremos novas oportunidades. Como é que Jesus nos diz? Não vos atribulei. Que a gente não possa ficar com o coração atribulado, ansioso pelo dia de amanhã, pelos problemas que estão acontecendo. Que tenhamos calma, fé em Deus, de que tudo passa. É possível a gente vencer.
a gente superar a adversidade. Por isso que é bom nós estarmos aqui reunidos, conversando sobre esses ensinos do Cristo, conversando sobre o Evangelho, pois unidos nós somos mais fortes. Como é bom, às vezes, né, a gente está passando por alguma adversidade, e aí a gente manda aquela mensagem no grupo, né? Ora por mim, estou precisando. E aí as pessoas respondem, estou orando por você, fique bem. É assim que nós vamos nos fortalecendo uns aos outros, ajudando uns aos outros. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14, ele vai nos dizer assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O melhor preservativo é a calma e a serenidade. Muito se fala hoje sobre a serenidade. Muitas pessoas estão falando sobre esse assunto. Nós só vamos alcançar essa serenidade, essa calma, quando nós possamos entender a nossa vida, compreender a nossa vida terrena, compreender que nós não somos esse corpo, que há uma vida futura, há um porvir. Nós retornaremos para o mundo espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na Terra. Não o contrário. Estamos vivendo uma experiência na Terra. É esse entendimento que nos traz essa calma perante a vida. No mundo nós teremos aflições. E como que Jesus disse? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos ter força, fé, esperança. A vida é bela. A vida é abundante. Agora cabe a nós mudarmos essa chave no nosso pensamento. Agradecermos por essa vida, por essa oportunidade de estarmos aqui. Adquirir essa calma e essa resignação que Kardec fala, para nos prevenir contra os maus pensamentos, contra a depressão, contra o suicídio, contra a loucura, contra a maldade, contra o crime. É assim que nós vamos nos prevenindo desses males, porque nós temos certeza de que há algo após a morte. Há uma vida que nos espera após o desencarne. E é essa vida que nós precisamos começar a trabalhar para essa vida, para esse objetivo, para esse propósito. Nos melhorarmos enquanto espíritos que somos. Tanto intelectualmente quanto moralmente. São as duas asas. Conforme o Espírito de Verdade diz, amor e instrução. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso sentido de vida. Esse é o nosso propósito. Progresso. Para que nós possamos chegar um dia à angelitude e colaborar com as determinações divinas, com a obra de Deus, conforme Jesus colabora. Então, que nós possamos também ajudar o Cristo nessa obra. Utilizemos o nosso tempo, as nossas horas,
em favor do bem, em favor do próximo, disseminando a boa nova, propagando o evangelho, aprendendo um pouco mais uns com os outros, louvando a nossa vida, agradecendo por essa vida, porque é uma oportunidade grandiosa de estarmos aqui. Grandiosa. Divaldo Franco, numa coluna que ele tem no Jornal à Tarde, na Bahia, essa coluna foi divulgada em 20 de abril de 2017. E Divaldo diz assim: todo exemplo deve ser feito para a preservação do significado existencial, trabalhando-se contra a ilusão que domina a sociedade. Todo exemplo deve ser feito para a preservação do significado existencial, trabalhando-se contra a ilusão que domina a sociedade e trabalhando-se pelo fortalecimento dos laços de família, pela solidariedade e pela vivência do amor, que são antídotos eficazes ao cruel inimigo da vida, o suicídio. Quais são os antídotos? Fortalecimento dos laços de família. Olha a importância da família. Fortalecimento dos laços de família. A solidariedade e a vivência do amor são antídotos para que nós possamos exaltar a vida, valorizar a vida e para que muitos de nós não cometamos o erro de optarmos pelo suicídio, porque não há morte. Há vida e vida abundante. Então nós precisamos preservar esse significado existencial, trabalhando contra a ilusão que domina a sociedade. Qual é a ilusão que domina a sociedade, meus irmãos? De que só existe uma vida. Que só existe a atual existência. O materialismo. Esse é o mal. Nós precisamos trabalhar para retirar essa ilusão. Por que a doutrina espírita é tão importante para as nossas vidas? Exatamente por desvendar os nossos olhos, para que a gente possa entender a nossa verdadeira vida, a vida espiritual, a vida que nos espera após o nosso desencarne. Há uma vida, há um sentido. Esse é o nosso propósito. Então me veio mais uma pergunta. Mas por que dificultamos tanto a nossa vida? Por quê? Encontrei essa resposta no livro Amigo, capítulo 16, que o Emmanuel nos diz para viver melhor. E ele nos diz assim: o amor nos vinculará sempre a determinado grupo de pessoas. Entretanto, em nosso próprio benefício, amemo-las tais quais são, sem exigir que nos amem, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento. Doemos alma e coração aos seres queridos, sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. Eis porque nós temos tantas dificuldades nas nossas vidas. Tantas dificuldades nos nossos relacionamentos. Porque
nós não amamos os outros tal quais eles são. Nós desejamos que o outro seja como eu quero. E desta forma, nós nos escravizamos uns aos outros. Essa é a nossa maior dificuldade. Aceitar o outro como ele é, com todas as suas imperfeições, todas as suas dificuldades, todas as suas limitações. Por isso, nós temos tantas dificuldades nos relacionamentos, por não aceitar o outro como ele é. E aí o que a gente faz no relacionamento? A gente quer mudar o outro. Não, fulano, você tem que ser assim. Assim é melhor para você. Como se nós tivéssemos a receita exata para o outro. Mas o outro é do jeito dele. A minha mãe muitas vezes me diz assim: cada cabeça é um mundo. Cada ser é um mundo. É complexo. E nós precisamos respeitar uns aos outros. Todas essas dificuldades que nós temos na família, com pais, com mães, com os irmãos, com os parentes, com o marido, com a esposa, com os filhos, é por conta de nós não aceitarmos o outro como ele é. Essa é a nossa dificuldade. Então nós precisamos trabalhar isso em nós, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais feliz, com mais harmonia, com mais serenidade, com mais calma, com mais amor, meus irmãos. No final do capítulo Exaltemos a Vida, o Emmanuel vai nos dizer assim: entronizemos a vida em nossa alma e adubemo-la com a nossa boa vontade, na extensão do progresso e do, olha a palavra, serviço, da harmonia e do amor. E ainda mesmo a pretexto de legítima defesa, abstenhamos-nos do mal, recordando com o Divino Mestre que a cruz do supremo sacrifício será sempre brilhante ressurreição. O Emmanuel está nos dizendo que, mesmo a título de legítima defesa, nós não devemos tirar a vida do próximo, em muitos casos a nossa própria vida. Exaltemos a nossa vida, valorizemos a nossa vida, agradeçamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, refletindo, trocando essas informações, aprendendo com os ensinos do Evangelho, aprendendo uns com os outros. Conforme falei no início, eu adorei as músicas que vocês cantaram, porque me remete muito à minha infância. Então, que nós possamos, viver como Jesus viveu. Ele nos disse, em João capítulo 10, versículo 10, e disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro muito do oceano. O oceano, ele é abundante, ele inunda. E é essa vida que Jesus nos dá, uma vida abundante, repleta de amor, de paz, de fé.
É essa vida que nós temos, meus irmãos. E nós podemos cultivar essa vida diariamente. Cabe à nossa vontade. Mesmo diante de toda a adversidade, de toda a dificuldade, do desemprego, da doença, das dores, das aflições, muitas vezes das ingratidões, mesmo assim, a vida é abundante. A vida é para que nós possamos louvar e agradecer a Deus. Não reclamemos, aceitemos as nossas dores, o nosso aguilhão, os nossos sofrimentos, pois eles nos impulsionam para frente, para o progresso, para a melhoria. Eu agradeço a paciência de cada um de vocês e tenham todos uma ótima noite. E Jesus nos abençoe sempre.